Olá, pessoal! Vamos começar então a nossa segunda aula da disciplina Educação para as Relações Étnico-Raciais. Nesta aula 2, nós vamos pensar um pouquinho sobre as possibilidades de desconstrução da reprodução do preconceito racial no ambiente escolar. Nós sabemos que não há uma única forma de manifestação do racismo, tampouco apenas uma forma de combatê-lo. Então, nesse sentido, é importante que nós apontemos caminhos para lutar contra o preconceito e traçar estratégias para estimular atitudes mais inclusivas no ambiente escolar, de modo a fomentar conceitos e práticas que respeitem as diferenças. Primeiramente, antes de debater essas questões que eu acabei de mencionar, nós precisamos relembrar o conceito de cultura. Bom, de acordo com o antropólogo Roque Lara, em seu livro Cultura, um conceito antropológico, que foi publicado no ano de 1986, ele apresenta um histórico do conceito e algumas definições de alguns outros antropólogos que vêm falando sobre cultura. Então, no final do século XVII, no princípio do seguinte, o termo germânico cultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa civilisation referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Aí vem um outro conceito sobre cultura. O antropólogo Edward Taylor sintetizou o termo culture com a seguinte definição: é todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo ser humano como membro de uma sociedade. Aqui no Brasil esse conceito é bastante utilizado. Já para o antropólogo também bastante conhecido, Clifford Geertz, cultura é uma espécie de programa de computador com instruções e regras para governar o comportamento. Os símbolos e significados são compartilhados pelos membros de um mesmo sistema cultural, entre eles de forma pública. É um processo cumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores, que limita ou estimula a ação criativa do homem. Laraia fala ainda que a cultura é reproduzida pelos ensinamentos repassados pelos seus membros, a herança cultural. Mas qualquer sistema cultural está em processo contínuo de mudança, porque os seres humanos possuem a capacidade de questionar seus próprios hábitos. Então, o que a gente percebe com todos esses conceitos relativos à cultura mencionados aqui? Que cultura, ela é cumulativa, é tudo aquilo, todos os hábitos, costumes, valores éticos e morais que foram acumulados no decorrer dos tempos, né, e que hoje determinam as nossas atitudes, as nossas ações coletivamente. Mas aí é importante lembrar que a cultura também pode ser modificada, né, com a transformação da sociedade, a cultura, ou seja, os hábitos, as atitudes, o comportamento humano também se transforma. Bom, então nós percebemos que cultura é expressão da herança e da identidade de um povo. Cultura são aqueles hábitos, aqueles costumes que nos identificam. É a forma como nós expressamos as nossas crenças e os nossos valores. Bom, e nós podemos perceber nessa figura aí, com essa série de figuras que tem o mapa do Brasil ao centro, né, algumas possibilidades de expressão cultural aqui no Brasil. Nós sabemos que aqui ainda faltam muitas expressões culturais, tamanha diversidade da cultura brasileira, tá? Mas só para exemplificar a nossa diversidade cultural e a quantidade de hábitos e costumes que nós aglutinamos na nossa cultura. Tem ali um indígena, tem aqui as baianas do acarajé fazendo, né, vestidas de acordo com as vestes do candomblé, os sertanejos, temos aqui também uma foto do carnaval, que é a nossa festa mais famosa mundialmente. Temos aqui a quadrilha, também sinônimo de festa nordestina, o frevo e ali mais uma foto das baianas, então, representando a africanidade na cultura brasileira.
Então, nós percebemos um pouquinho da representação da diversidade cultural do Brasil. Então, qual é a leitura que nós fazemos dessas figuras? Que a diversidade cultural brasileira está expressa nele, não é mesmo? E ainda há muito que ser retratado e representado para, de fato, representar a nossa multiplicidade. Para sobreviver, então, dentro desse contexto múltiplo, o ser humano precisa satisfazer necessidades biológicas e sociais, como comer, dormir, se relacionar, trabalhar, entre outros hábitos que nós cultivamos. O modo como nós executamos essas ações varia conforme os hábitos dos grupos ou do grupo em que nós convivemos, ou seja, de acordo com a cultura. A variação na forma de fazer as coisas é uma das diferenças entre seres humanos e animais. Portanto, o que se percebe é que toda a sociedade se identifica e se expressa através de sua cultura. Então, cada grupo cria uma lógica para explicar os fenômenos. Isso é o que se denomina sistema cultural. Práticas de outros sistemas culturais tendem a ser vistas com estranhamento, mas são também a expressão da diversidade humana. Então, o que nós percebemos é que, se não se fala sobre diversidade, se não torna esse tema latente, se esse tema não vira debate na sociedade, causa um estranhamento aos indivíduos quando em contato com culturas, hábitos, costumes, crenças diferentes das nossas. Então, dentro de um sistema cultural, cada indivíduo participa da vida cultural de maneira diferenciada, de acordo com a geração, gênero, classe, status e religião. Tá? Então, nós vamos, repito, nos expressar em sociedade de maneira diferenciada, conforme gênero, classe, status, religião, crenças, valores e costumes. Por isso, né, nós já vimos lá atrás, na aula anterior, as nossas matrizes culturais, como as nossas matrizes culturais se formaram, um pouquinho desse histórico, e a gente percebe o quanto isso influencia na diversidade cultural do Brasil. Bom, desde a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir as mais variadas formas de expressão cultural, ou seja, é dever deste zelar pela diversidade cultural, garantindo a todos o direito à liberdade de expressão. E aí, nós nos questionamos se de fato isso ocorre, se principalmente nas instituições sociais, ou seja, na escola, na família, o próprio Estado, se ele vem garantindo essa liberdade de expressão. Então, eu coloquei aqui alguns questionamentos, algumas perguntas que levantam algumas dúvidas, né, algumas questões que nós precisamos debater sobre essa questão da garantia da expressão das nossas liberdades e da representatividade também dessa diversidade nos nossos ambientes de convivência. Então, é importante nós nos perguntarmos, quando a gente fala de educação para as relações étnico-raciais, diversidade cultural, preconceito, discriminação, é importante a gente se perguntar: nas escolas onde nós estudamos, onde você estudou, onde você atuou, a diversidade cultural é respeitada? Quais são as formas de expressão cultural presentes na sua escola? Nós vivemos em uma sociedade de inclusão sociocultural? Na sua cidade, existem políticas públicas para garantir a diversidade cultural? Diante destes conceitos, nós então nos perguntamos e debatemos essas questões que levantam outros muitos questionamentos acerca da representatividade cultural e da desconstrução de preconceitos nos nossos ambientes de convívio, especialmente no ambiente escolar. Após esses questionamentos, nós retornamos então a uma questão primordial quando se fala de educação para as relações étnico-raciais, que é falar de diversidade, sendo que o ambiente escolar deve ser o reflexo da sociedade, representando, portanto, a diversidade brasileira. Caso a escola não possua representatividade, ela acaba produzindo e reproduzindo discriminação racial.
Bom, e o que é diversidade? Então vamos lembrar aí um pouquinho sobre esse conceito. Diz respeito à variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si em determinado assunto, situação ou ambiente. Então é a convergência, a capacidade de conviver com ideias, características, elementos diferentes em sociedade. A escola é um espaço público para a convivência. Então, a escola é uma microsociedade, é um ambiente que deve representar a diversidade presente na sociedade. E a escola é uma esfera pública e deve ser democrática. Então, se essa escola representa a diversidade presente na sociedade e é um espaço público, ela deve democratizar absolutamente tudo que ela aborda, né? Todos os conceitos, todas as diferenças raciais, todas as crenças, ela deve aceitar e acolher, tratando, né, cada uma com as suas peculiaridades, mas a partir de um princípio de igualdade. Bom, é muito importante que a escola represente a diversidade étnica de um povo e para isso é necessário que ela implemente ações efetivas que valorizem a diversidade e a diferença. E quando isso não ocorre, nós percebemos alguns elementos que caracterizam discriminação. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como no ambiente escolar nós podemos perceber ações discriminatórias. A começar pelos materiais didáticos. Há uma invisibilidade dos negros e indígenas apresentados como minorias, omissão da identidade racial de personagens históricos ou fictícias, negros sem identidade, sem nome, sem família, associação de negros a trabalhos braçais e posições subservientes, personagens negros como objetos de desejo sexual, sedutores, feiticeiros, corpos esculturais, desproporção física, estigmatização de papéis sociais específicos, como cantores, jogadores de futebol, sambistas, rappers, etc. Traços brutalizados, animalizados e coisificados, assemelhados a macacos, bonecas de pano, etc. Negros como sinônimo de escravo, negros associados à violência e às mazelas sociais, roubos, tráfico e epidemias. Nas atitudes presentes no ambiente escolar, nós podemos perceber piadas racistas, conflitos étnico-raciais, vocabulário racista, responsabilizando negros e índios pela própria discriminação no seu modo de falar, de vestir e de agir. Em relação aos indígenas, especificamente, que são muitas vezes tratados como peça de museu, a apresentação de todos os povos indígenas como se fossem iguais, sob a nomenclatura de índios, quando nós sabemos que existem diferenças. Quando são apresentados como ingênuos e atrasados, quando surgem em contextos urbanos, universitários e políticos, não são mais considerados índios por terem perdido sua imagem selvagem e a incapacidade de falar sozinho. Então, nós percebemos, dentro de todos esses exemplos que foram mencionados, e que infelizmente são muito comuns no ambiente escolar, tanto a linguagem quanto a presença deles em livros, que a linguagem discriminatória, atitudes discriminatórias, elas foram com o decorrer dos anos naturalizadas na sociedade e, portanto, também no ambiente escolar. Isso precisa ser desconstruído, tá? Então, é preciso implementar medidas que, de fato, valorizem a diversidade e a diferença para que a escola consiga preparar indivíduos que consigam conviver em sociedade com a diversidade. Se o indivíduo convive na escola com a diversidade, há uma probabilidade muito grande de, em sociedade, ele não sentir estranhamento quando ele se deparar com a diferença. Então, a escola tem um papel primordial nesse processo de ruptura de preconceitos, tá, e de estranhamento com as culturas diferentes, né, com nossas raízes culturais. Bom,
E a escola, pessoal, é local onde se constrói ideias sobre o mundo, consciência social, formam-se opiniões, desenvolve-se conceitos de igualdade, possui poder de influência no comportamento humano, desenvolve percepção da vida humana e do seu próprio corpo. Então, quais as políticas podem ser implementadas, quais as ações podem ser implementadas para romper com essa cultura do preconceito, essa cultura da discriminação às nossas raízes negra e indígena no ambiente escolar? É preciso investimento em políticas públicas sobre o tema. A gente percebe aí, na aula anterior nós falamos sobre isso, que houve uma evolução a partir de 2003, do ano de 2003, em termos de políticas públicas, projetos que abordem as temáticas, programas e ações nesse sentido, inclusão da diversidade ao currículo escolar é muito importante. Então, tratar de diversidade em cada conteúdo a ser trabalhado no ambiente escolar, cada qual dentro das suas peculiaridades e possibilidades. Criação de mais materiais didáticos que abordem o tema. Então, isso é fundamental para criar uma cultura de aceitação da diversidade na escola. Na prática escolar, como é que é possível implementar essas ações? Promovendo debates, brincadeiras, contação de histórias com bonecos que representem de fato todas as etnias. É preciso reconhecer situações discriminatórias, saber lidar com esse tipo de situação, não deixar passar, não naturalizar esse tipo de situação. Incorporar narrativas que tragam os negros e os índios como protagonistas das histórias, e não como vítimas, né, ou empregados, enfim, como personagens secundários das histórias. Bom, especificamente no campo disciplinar, vejam como é possível incorporar a temática da diversidade cultural brasileira a partir das nossas matrizes culturais em alguns conteúdos específicos. Vejam alguns exemplos. Na geografia, a diversidade sociocultural brasileira numa perspectiva geográfica, espacial, compreender que o território brasileiro e africano foram e continuam sendo espaços produzidos pelas relações sociais estabelecidas, gerando desigualdades e contradições. Então, a partir de uma perspectiva espacial, né, a constatação de que relações sociais desiguais e contradições foram criadas. Na disciplina de História, ver o continente africano como berço da humanidade, identificando como uma das matrizes legítimas da cultura humana geral, em especial do Brasil. Em artes, compreender a arte como cultura, identificando e reconhecendo as concepções estéticas africanas como referenciais que poderão auxiliar na construção de novas percepções e sobre a real identidade brasileira, né? E também a questão da aceitação das expressões culturais mais diversificadas. Na matemática, reconhecer e valorizar os vários saberes matemáticos que são construídos por diferentes povos e culturas, levando em conta sua visão de mundo. No português, respeitar a diversidade cultural brasileira por meio do reconhecimento das heranças linguísticas africanas, seus discursos históricos, culturais, códigos e símbolos. Então, a nossa herança cultural africana, indígena, ela está muito presente na linguagem que nós utilizamos, no palavreado, no dicionário português. Então, é preciso reconhecer isso. Língua estrangeira, conexões com símbolos culturais e políticos de outros continentes como instrumento de cidadania, ampliando o acesso às experiências culturais, históricas africanas e da diáspora. Ciências, aprendizado de conceitos e construção de conhecimentos com base científica que levem Ciências, aprendizado de conceitos e construção de conhecimentos com base científica que levem à reflexão sobre preconceitos, estereótipos e discriminações advindas do senso comum sobre os seres humanos na Terra e suas relações.
Por fim, na educação física, práticas corporais advindas das variadas manifestações culturais, valorizando-as como patrimônio cultural e respeitando os diferentes grupos étnicos e sociais. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu aguardo vocês debatendo no ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço a todos e até lá!